Bom dia a todos. Já estou aqui. Senhores, meu nome é Cláudio Maurício, né, CEO da Accor Technology, né, e o produto que me traz aqui hoje dentro da minha empresa é uma interfonia, né, para condomínios residenciais e comerciais. Essa foi a primeira ideia, né, o primeiro viés do meu desenvolvimento. Bom, tem que saber como é que muda. De baixo? Tá. Senhores, numa reflexão, vamos fazer uma reflexão, peço a vocês uma reflexão. Os recursos que nós temos hoje em dia, destinados a condomínios, né, casas, né, tanto comerciais quanto residenciais, são dos mais variados. Nós temos câmera digital, reconhecimento facial, digital, elevadores inteligentes, portões inteligentes, tags. Nós temos vários benefícios dentro de condomínios. O único recurso que não evoluiu em todos esses anos foi exatamente o interfone. Você tem condomínios que têm tecnologias fantásticas de acesso, controle de acesso, mas o interfone ainda continua sendo aquele que está preso num local, em geral na cozinha, perto do corredor ou da porta da sala. Enquanto que ele toca, você tem que vir correndo, às vezes você está numa situação difícil, está com pouca mobilidade, às vezes perde aquela ligação. Então você foi o único recurso dentro desse universo que a gente está vivendo que não teve um upgrade, né, digamos assim. E eu percebi muito isso, só uma pequena história, né? Eu me mudei para o Recreio. E os administradores, né, os corretores mostrando apartamento para gente, ele tocava no apartamento, não tinha ninguém. Aí ele tocava no zelador, não tinha ninguém. Aí ele telefonava para o proprietário ligar para o zelador, ou seja, aí eu parei, porque eu venho de telecom e trabalho há muitos anos com a telefonia IP. A telefonia IP vocês já conhecem, né? Não há o que falar. Então essa tecnologia está disponível. E eu fiquei a pensar, poxa, se nós temos uma telefonia, por que não a interfonia? É uma central menor, né, direcionada, mas tem os mesmos benefícios. E comecei a tentar entender por que não acontecia. E nós temos aqui, ó, esse é o porteirozinho, né, do prédio. E aqui, um problema maior, que é o comercial, o prédio comercial. Porque o prédio comercial, ele além de ter muito mais salas, né, muito mais interfones, ele tem que dispor de uma sala específica, onde você tem essas interconexões ainda de cabo de cobre para as salas, refrigerada, ou seja, ele tem que ter um controle de acesso, chave e tal, então é mais delicado. E eu começamos a refletir, eu comecei a refletir sobre essa realidade. Vamos ver embaixo. E é assim o diagrama hoje. Tá? Hoje o diagrama ele está nessa condição. Você tem o porteiro, você tem aqui a portaria que abre, a central telefônica e os apartamentos do lado de cá. Essa hoje é a realidade ainda não mudada. Depois eu vou falar de uma alternativa que tem no mercado. E aqui os pontos negativos dela são o custo, né? Os sistemas têm modelos antigos, a obra para você fazer uma manutenção, alguém já deve ter passado por isso, principalmente em prédio comercial, que é muito sensível a obras, você rompe o cabo de cobre, você tem que fazer uma reinstalação, às vezes você queima alguma placa da central de interfonia, ou você tem que instalar um novo interfone. Você fala assim, não, eu queria que a minha sala tivesse mais um interfone. Cara, é um par, vai ter que passar o par de cobre. E notem que hoje as bobinas de cobre não são tão comuns, porque antigamente nós tínhamos a telefonia pública, que usavam as bobinas. Hoje não. Então elas estão caras.
não estão mais acessíveis como era antigamente, né? E aí, refletindo sobre essa ação, eu pensei, falei, bom, se eu tenho a voz sobre IP, por que não pegar essa central de interfonia do prédio, levamos ela para a nuvem, é uma especialidade da empresa, trabalho de consultoria em nuvem, e fazemos os interfones, né, de softphones, ou seja, onde podem estar nos seus celulares, tablets, computadores, onde você quiser. Você teria uma mobilidade excelente, mais segurança, mais acesso. E assim a gente desenvolveu nesse formato. O mesmo formato anterior, apenas com uma diferença. A central telefônica não está mais no prédio. Ela subiu e está em nuvem. Então você não tem o risco local de você ter um sinistro. Você não tem mais cabos passando por ela. Você não perde mais essa conexão. Deixa eu passar aqui mais uma. Tá vendo? Os únicos equipamentos que ainda ficariam dentro de um condomínio seriam esses equipamentos aqui. Porque eu tenho que manter o porteiro, tenho que manter o portão, né, onde abre, e eles são analógicos. Então, para que eles se transformem em IP, que possam falar comigo, minha central de interfonia, eu instalo um gate de voz para que ele possa ir para a nuvem e fazer parte do PBX. Só. O restante está todo em nuvem. Não fica mais preso à parte física do apartamento. Benefícios. Citando uma tragédia, só para efeito de citar, pelo amor de Deus, como aconteceu no Sul, onde as pessoas, né, tiveram casas, prédios submersos. Nesse sistema, por exemplo, o que seria perdido seria a portaria. Mas os vizinhos, eles poderiam continuar se achando, porque a central de interfonia está na nuvem. Então, eu poderia saber se o meu vizinho do 202, do 501, aonde ele está, eu posso ligar para ele. Se eu tiver com meu celular, eu posso ligar para ele. Eu só não tenho mais a portaria do prédio, porque ela ficou submersa. Mas ela continua funcionando perfeitamente em termos de acesso, né? E as facilidades são essas. A primeira facilidade vista é você poder atender em qualquer lugar, em qualquer posição. E aí eu vou voltar ao recreio. Muitas vezes você está do lado, está no supermercado, ou está na padaria, né? E chega um parente seu. Acabou de chegar um parente, tocou na portaria, não tem ninguém, você não está em casa. Você poderia atender rapidamente, um instantinho, eu estou aqui na padaria, já estou indo, vou abrir o portão. Aí abre o portão, essa pessoa entra, te aguarda na recepção, você entra, volta e entra com ela. Você não perde mais nenhum acesso que seja feito a você por intermédio da portaria ali. Isso é uma facilidade. A comunicação aqui também, de segurança, por conta de... Acontece muito na Zona Sul. Garotos jovens, né, bem vestidos, sabe que um casal de senhores e tal, saiu e pode interpor o porteiro. Não, porque eu sou o neto do fulano de tal, eu vim não sei aonde. E já aconteceu do porteiro se sentir intimidado e deixar entrar. Porque ele, né, ele não tem esse conhecimento, isso já aconteceu e aí nós temos um sinistro, né? Neste caso, não, porque sempre será contactado o dono do apartamento. Não tem, aonde ele estiver, não, mas não tem sobrinho, não tem, esquece isso, não tem que entrar. Então, aumenta a segurança, uma das seguranças. E a privacidade. Por que a privacidade? E aqui eu vou citar realidades que já existem. Eu posso estar falando isso de mobilidade e alguém aqui pode ter um vizinho ou o próprio condomínio parar e pensar assim, não, mas o meu condomínio já tem isso. Quando eu digito apartamento, né, toca no meu celular. É uma verdade. Mas você só ganha na mobilidade. Porque o que nós temos hoje são centrais, né, de interfonia que ela é mais elaborada e dentro dela, ou externo a ela, mas ligada a ela, você tem um chip.
Então, você cadastra nessa central números de telefone, em geral até 4. Então, quando você digita o apartamento, ele vai tocar no primeiro número, no segundo número, no terceiro número, e vai tocando para que a pessoa atenda. Então, em termos de mobilidade, é igual. Mas em termos de privacidade e de possibilidade de crescimento, nem tanto. Ele também atende por vídeo, eu atendo também voz e vídeo ao mesmo tempo. Aí uma história que aconteceu, inclusive, um dos possíveis clientes, a gente está tendo agora, semana que vem, em São Paulo. A gente conhece porteiros, né? Estávamos conversando sobre ética aqui ontem, né? Muito, moral. Em São Paulo, o telefone da filha de um morador vazou. O porteiro acabou entregando. A menina sofreu assédio, deu realmente uma confusão bem extensa. Isso é um problema. Você não tem essa privacidade. No meu caso, não. No nosso caso aqui, eu não cadastro, eu não tenho nenhuma informação sua. Eu cadastro o seu apartamento. Eu vou ligar para o 101, eu vou ligar para o 102, eu vou ligar para o 103. E você tem 3 interfones. Hoje nós estamos dispondo 3 interfones que eu posso tocar para um, para outro, ou para outro, móveis, e um telefone fixo. Porque tem um condomínio de casas em São Paulo também, que eles querem telefone fixo, o telefone IP, para trocar primeiro em casa, caso não atenda, toque nos celulares. E aí você não tem o seu telefone vazado, a sua privacidade. Eu não preciso de e-mail, eu cadastro a sua unidade. E cadastrando a sua unidade, você fazendo parte de uma central de interfonia, eu passo a ter todos os benefícios que a gente tem no mundo IP. Quais são? Tem a economia, né, a acessibilidade e a tecnologia sempre atualizada. Eu estou sempre na ponta dela, onde eu posso incorporar via APIs, análise de imagens, eu posso incorporar voz, eu posso incorporar e ela já vem com mensagens, ou seja, então eu tenho mensagens de texto no PBX, na central de interfonia. É uma das coisas, nós podemos substituir, e esse é um outro condomínio, também contando um outro caso aqui, em que o síndico do condomínio tem aquele famoso grupo de WhatsApp, né, no condomínio, todo mundo se fala. E esse síndico estava numa festa à noite, no sábado, a pessoa foi no grupo de WhatsApp, pegou o telefone dele, ligou para ele para reclamar que o porteiro estava conversando com outro porteiro. Tal. Um negócio assim, surreal, né? E neste caso a gente pode fazer um grupo. Acabou? Já 15 minutos? Rápido assim? Pelo amor de Deus, então deixa eu passar rapidinho aqui, jogar aqui mais para frente. Então, essa é a nossa função. Aqui nós temos os benefícios de condomínios residenciais. Tá? Não tem equipamento local, nenhuma central física, investimento em infraestrutura toda analisada, elimina falhas. As aplicações comerciais, empresas, você pode controlar acesso. Lembre-se que eu estou numa central de telefonia, né? Coworking, múltiplas unidades. E os síndicos, totalmente acesso via painel web. Você baixa o aplicativo, se nós estivéssemos aqui no condomínio, você baixa o aplicativo, entrega um QR Code, você já está dentro do apartamento, na central de interfonia do apartamento, que é muito fácil. Integração com o sistema de controle de acesso, a gente vai ter aqui uma pessoa falando sobre exatamente vídeos e controle de segurança por vídeo. E eu posso incluir dentro do PBX monitoramento por vídeo. Aí está a inteligência artificial, porque eu estou na plataforma Azure. Então eu tenho controle de imagem, não ao nível que a gente vai ver aqui, mas eu posso identificar uma invasão do prédio, por exemplo, e ter um alerta para todo mundo. E eu tenho uma que agora está entrando, que é voz, né, a tradução. Eu não era uma previsão minha, mas a parte de turismo do Rio de Janeiro, entrando em contato, a gente teve um contato, principalmente onde você aluga apartamentos, Airbnb, Booking, que eu faço a tradução de voz. Então, se chegar num porteiro e ele falar uma voz, bom dia, então em inglês, eu traduzo para o porteiro em português. Bom, eu teria
algumas coisas a mais, talvez esteja aqui. Espero poder falar um pouco mais, mas acabei passando aqui um pouco prolixo. Desculpe. Tá vendo? Uma tecnologia e outra, automação, mobilidade, processos. Só para explicar onde eu trabalho. Eu trabalho aqui, para quem conhece, na infraestrutura, e eu ofereço isso aqui, que é o serviço, como um Google e tal. Tá? Eu agradeço. Obrigado. Parabéns pela solução. Alô? Bem, bom dia, pessoal. Parabéns aí pela solução. Acho que tem um potencial de inovação em comparado ao cenário clássico, né, de central pré-ABX. Talvez só para poder entender em termos de oportunidade de escala também da solução, né, como que você tem assim mapeado ali potenciais clientes? Você comentou necessariamente que isso se enquadra mais para condomínios, mas entender um pouco melhor a quantidade, o público-alvo e como vocês estão se organizando para poder potencializar e mostrar melhor essa proposta de valor para condomínios, porque o que mais tem assim, nas cidades grandes é condomínio, se citou a questão do Airbnb. Eu queria entender um pouquinho como vocês estão formulando essa estratégia de negócio para a solução de vocês. Eu estava... nós ainda não temos o MVP. Tá? Essa semana estaria sendo a primeira implantação até em São Paulo, nós não temos o MVP ainda. Mas o potencial que a gente encontra é que nós temos no mercado essas tecnologias que estão sendo substituindo os porteiros comuns, que é essa de gravar o telefone, né? E a gente percebeu na chegada que a privacidade, né, e a possibilidade de você ter, dentro de um recurso de PABX, uma central de interfonia, tecnologias agregadas como vídeo, essa tradução de voz. Eu tenho um intercom, que é um alarme para todos os condomínios. Se tiver uma mensagem de urgência, pode ser colocado em todos os interfones. Eles estão entendendo que o benefício nesse momento é muito maior. Então, os contatos que eu tenho feito ainda são contatos, né, face-to-face, e agora é que nós estamos indo efetivamente para o mercado. Mas o potencial que a gente entende, né, é muito grande, até pela escalabilidade e valor, que é muito rápido. Eu consigo, em uma semana, implantar 6 condomínios, porque é SaaS. É só eu entregar um QR Code, as pessoas se cadastram. Usando um exemplo, não tem aquela reunião de assembleia que a gente tem nos condomínios novos, né, na casa nova e tal, que você faz um comitê, né, para acompanhar a obra e você troca ideias por e-mail e tal. Nessa reunião, o prédio nem existe e você não tem a portaria. Mas se você quiser, você pode dar o ramal, ou seja, o interfone, para todos os participantes daquele prédio. Você já sai dali com o seu interfone, com o seu grupo do prédio, já para trocar mensagem, entendeu? Essa facilidade, essa disponibilidade, escalabilidade é muito rápida, muito fácil. E isso ajuda fora a segurança, onde você não tem nenhum material, nenhum equipamento no prédio, você só tem equipamento fora do prédio, então você não tem sinistro de cabo, um problema de energia que pode impactar ali o seu acesso na hora, porque se você tiver uma falta de luz no prédio, mesmo que você não tenha um no-break ou coisa parecida, o porteiro, por exemplo, ele poderia ficar ali na frente, alguém chegou, ele liga do celular dele, porque estaria ligado a uma torre. Então, esse potencial é que está chamando a atenção. E aonde nós fomos no face-to-face, não houve uma reprovação. Então, a gente está esperando um retorno, né, bastante agradável aí nesse momento. E eu falei de condomínios, mas em São Paulo são 2 implantações. Uma, não sabe, num colégio. Quer dizer assim, colégio?
Mas quem vai implantar um... Tenta imaginar, eles colocaram isso para gente. É um colégio de classe mais alta e eles cuidam de pequenos, né? Maternal e tal. Então, a ideia, mal comparando, é as crianças como as unidades e o colégio como a central de condomínio. Então, quando entra uma criança, eles vão cadastrar, fazem um cadastro e vão dar como se fosse um ramal para ela, né? E o que acontece? Nesse ramal, eles vão cadastrar, por exemplo, pai, mãe, irmão, empregada, pai. Então, se acontecer um acidente, ele não tem que, liga para o pai, não, agora liga para a mãe. Não, o que eles fazem? Basta ligar para um número que vai tocar em todos eles. Eu realmente não tinha pensado, eu pensei em condomínio. Mas é factível o colégio. E para eles, quando acontece um sinistro, é importantíssimo ter essa sequência, né? Então, esse da tradução de voz para o porteiro, né? Não é num hotel onde você tem os tradutores, mas para portarias de Booking, de Airbnb, eu não tinha pensado e acabou acontecendo. Então, as possibilidades não são pequenas, né? Pela facilidade e pela escalabilidade. Bom, tranquilo? Tem mais alguém querendo fazer pergunta? Não sei se... Pronto, só uma última pergunta. Tem ali, né? Depois ali o colega. Com relação você fez, eu acho bacana a questão de potencial de negócio, a questão da creche também, eu acho que é super relevante, até para a questão de segurança, que às vezes o pai não pode atender, mas aí já tem a mãe ou um parente ali que possa estar respondendo prontamente. Eu acho que é bem relevante aí essa adaptabilidade da solução para outros contextos. Aí eu falando um pouco você falou em termos de potencial, escala e mercado. Falando um pouco do produto em comparação ao que tem já a proposta do PBX tradicional, né? Custo de implementação, no ponto de vista do margem de lucro, pensando assim na startup, né? Quando você vai vender ele para um potencial cliente, o PABX ele tem um custo X. Ele costuma ser uma solução mais em conta, muito por conta, não vai ter que passar cabos, etc. Ele é uma solução em nuvem, em boa parte. Como você fez essa avaliação, essa comparabilidade para poder trazer para um cliente em potencial? Você tem esse valor? Tem alguma informação para poder dar esse subsídio, para poder até apoiar, a convencer um cliente ou uma empresa ali para poder estar adquirindo a solução de vocês? Bom, bem perguntado. Hoje, um PBX, uma central de interfonia, eu sempre falo PBX, uma central de interfonia para um prédio 5 andares, não um prédio pequeno, uma central que abriga ali pequena, ela está em volta, é a mais barata, 3.500, 4.000. Mas os telefones são R$60, cada aparelhozinho daquele 40, né? R$60 o aparelho, mais a instalação. E a instalação é complicada por conta do cobre. Esse é o valor inicial que eles partem, né? No nosso caso, né? No caso da nossa interfonia, eu não tenho a instalação. Então, essa instalação já não existe. Claro que eu tenho uma instalação feita fora, onde eu vou prover na minha central aquelas estações, óbvio. Eu tenho que habilitar os interfones daquele condomínio ou daquele setor, né? Mas é um custo 10 vezes menos, vamos botar aí, 10 vezes menor. Porque não há, ela é um SaaS, é para ser isso, ela já foi pensada para isso, né? E um segundo estudo de absorção, é claro que eu preciso ter esse valor envolvido no condomínio, a gente partiu e aí eu tenho que sensibilizar, porque quando você compra um apartamento hoje, principalmente falar de apartamentos, né? O PABX, né, a central, já está lá, porque a construtora já colocou, mas no seu condomínio está envolvido um valor para a manutenção daquela central, né? Porque tem as outras também. Tá? Então, a gente partiu desse princípio aí, o valor é extremamente convidativo.